Imagine por um momento a cena. Um domingo de manhã em qualquer grande cidade do mundo ocidental. Os sinos de uma catedral gótica ecoam pelo ar. Do outro lado da cidade, milhares de fiéis levantam as mãos em um ginásio transformado em mega-igreja, sob as luzes estroboscópicas e o som de uma banda de pop rock cristão. Em Roma, um homem vestido de branco se dirige a uma multidão na Praça de São Pedro, sua imagem transmitida para bilhões de telas. Todas essas pessoas, em toda a sua diversidade, estão unidas por uma única alegação. Elas são seguidoras de um homem que viveu há 2 milênios, um carpinteiro da Galileia chamado Jesus de Nazaré. Eles o chamam de Senhor, de Salvador, de Cristo, de Filho de Deus. Eles cantam hinos em sua honra, comem pão e bebem vinho em sua memória, e baseiam toda a sua esperança de vida eterna em sua morte e ressurreição. Ele é o alfa e o ômega de sua fé, o centro inabalável de seu universo espiritual. Agora, imagine uma segunda cena. Nesse mesmo domingo, por um rasgo inexplicável no tecido do tempo, o próprio homem de Nazaré aparece. Não o Jesus etéreo e de feições europeias dos vitrais, mas o verdadeiro Yeshua ben Yosef, um camponês judeu do 1º século, de pele curtida pelo sol, com as mãos calejadas de um artesão, falando um dialeto aramaico rústico. O que esse homem pensaria ao entrar em uma dessas catedrais, ao ouvir uma dessas canções, ao ver o império global construído em seu nome? A resposta piedosa, a fantasia que embala a fé de bilhões, é que ele sorriria, satisfeito com o sucesso de sua missão. Mas a verdade, baseada em tudo o que a história e a análise crítica dos textos podem nos dizer, é muito mais chocante. Ele não sentiria orgulho. Ele sentiria horror. Ele não reconheceria a religião que o adora. E mais do que isso, ele a condenaria. Pois a tese que vamos defender hoje de forma metódica e irrefutável é esta. Pelos padrões da fé que ele mesmo supostamente fundou, o Jesus histórico da Galileia seria considerado um herege perigoso e subversivo. As doutrinas centrais do cristianismo moderno, aquelas consideradas a própria essência da fé ortodoxa, defendidas em credos e concílios, seriam, para o Jesus real, uma sucessão de blasfêmias, idolatrias e traições. Hoje vamos colocar o cristianismo no banco dos réus e convocar sua principal testemunha de acusação, ele mesmo. Para entender a profundidade da heresia de Jesus, primeiro precisamos nos despir de 2000 anos de verniz teológico e mergulhar em seu mundo. A Judéia do 1º século era um caldeirão fervente, uma terra ocupada pelo poder esmagador do Império Romano. A atmosfera estava carregada de ressentimento, de fervor religioso e, acima de tudo, de uma expectativa apocalíptica. O povo judeu não esperava passivamente, eles esperavam ativamente por uma intervenção divina, pela vinda de um Messias. Mas o que significava Messias para eles? Esqueça a imagem do Salvador espiritual de alma gentil. O Messias, em hebraico, Mashiach, significa o ungido. Ele era esperado como um rei humano, um novo rei Davi, um líder militar e político que seria ungido por Deus para cumprir uma tarefa muito específica e terrena: esmagar os inimigos de Israel, expulsar os invasores romanos e restabelecer um reino judaico soberano e glorioso, com Jerusalém como sua capital mundial. A esperança messiânica não era sobre ir para o céu. Era sobre trazer o governo de Deus para a terra. E, crucialmente, esse Messias era um homem, um agente de Deus, nunca o próprio Deus encarnado. O mundo de Jesus era um mundo que acreditava estar vivendo nos últimos dias do mundo presente, Olam Hazé, uma era de maldade e opressão, e que estava prestes a testemunhar o nascimento violento do mundo vindouro, Olam Rabá, a utopia terrena do reino de Deus. Toda a pregação de Jesus, toda a sua urgência,
só faz sentido dentro deste quadro apocalíptico. Ele não era um filósofo atemporal ensinando máximas morais para a posteridade. Ele era um profeta do fim do mundo, anunciando que o prazo final estava se esgotando. E quem era o homem no centro dessa tempestade? Yeshua de Nazaré era, em todos os aspectos, um produto de seu tempo e lugar. Um tecton, um artesão, que trabalhava com madeira e pedra, de uma aldeia insignificante na Galileia. Provavelmente era analfabeto, como a vasta maioria da população. Sua língua era o aramaico, e sua identidade religiosa era inegociável e absoluta. Ele era um judeu. Este é o ponto de partida de toda a nossa análise, e o mais fundamental. Jesus era um judeu devoto e praticante, cuja vida e ensinamentos estavam completamente imersos na tradição judaica. O seu texto sagrado não era o Novo Testamento, que ainda não existia, era a Torá, os profetas e os escritos, a Bíblia hebraica. Para ele, a Torá, a lei de Moisés, não era uma sugestão, uma relíquia do passado ou um fardo a ser descartado. Era a revelação perfeita e eterna da vontade de Deus. Quando analisamos suas palavras nos evangelhos mais antigos, Marcos, Mateus e Lucas, vemos essa devoção repetidamente. Em Mateus 5, no coração do Sermão da Montanha, ele faz uma declaração que deveria encerrar qualquer debate. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Não poderia ser mais claro. Para Jesus, a lei de Moisés era imutável. Suas famosas disputas com os fariseus não eram sobre a validade da lei, mas sobre sua correta interpretação. Eram debates internos ao judaísmo. Quando ele curava no sábado, não estava abolindo o mandamento, mas argumentando que a compaixão e o ato de salvar uma vida, um princípio judaico conhecido como Pikuat Nefesh, tinham precedência. Ele não era um revolucionário tentando criar uma nova religião. Ele era um reformador judeu, argumentando por uma vivência mais autêntica e compassiva da sua própria fé ancestral. Ele e seus discípulos frequentavam o templo, celebravam as festas judaicas, seguiam as leis de pureza alimentar e praticavam a circuncisão. Eles eram inequivocamente judeus. A sua missão, portanto, não era a salvação das almas de toda a humanidade, mas a restauração do povo de Israel. Ele viajou pelas aldeias da Galileia, pregando o arrependimento aos judeus, convocando-os a se prepararem para o reino vindouro. Em suas próprias palavras, ele foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sua visão de mundo era profundamente judaica e, de certa forma, paroquial. Nesse contexto, a crucificação foi a catástrofe final. A execução pelas mãos de Roma, sob a acusação de sedição, com a placa irônica Rei dos Judeus pregada sobre sua cabeça, era a prova pública e humilhante de seu fracasso. O Messias, que deveria derrotar os inimigos de Israel, foi esmagado por eles. O reino que ele anunciou não chegou. O mundo continuou exatamente como estava. Para seus seguidores, que haviam abandonado tudo para segui-lo, sua morte não foi um sacrifício glorioso. Foi o colapso de toda a esperança, o fim de um sonho. Eles se esconderam, aterrorizados e desiludidos. A história deveria ter terminado ali. Tendo estabelecido o perfil do nosso herege, um profeta apocalíptico judeu do primeiro século, devoto da Torá e focado na restauração de Israel, podemos agora prosseguir com o julgamento. Vamos analisar, uma por uma, as doutrinas mais sagradas e fundamentais do cristianismo moderno e ver como elas soariam aos ouvidos deste homem da Galileia. Heresia número 1.
o culto de adoração a Jesus e a doutrina da Trindade. A prática central de todo o cristianismo, de católicos a pentecostais, é a adoração de Jesus Cristo como Deus. A missa, o culto, os hinos, as orações, tudo é dirigido a Ele, ou a Deus Pai através dele. A doutrina da Trindade, formalizada no Concílio de Nicéia em 325 d.C., afirma que Deus é uma única substância em três pessoas coeternas e coiguais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acreditar nisso é o teste decisivo da ortodoxia cristã. Para o judeu monoteísta Yeshua de Nazaré, essa doutrina não seria apenas um erro, seria a mais hedionda de todas as blasfêmias, seria uma forma de idolatria pagã. O alicerce inabalável da fé de Jesus, o primeiro e mais importante mandamento, o centro do judaísmo que ele recitava diariamente, é o Shema Israel, de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A unicidade absoluta, indivisível e incorpórea de Yahweh era a verdade mais fundamental de sua existência. A ideia de dividir a divindade em pessoas, ou de elevar um ser humano, por mais exaltado que fosse, ao status de Deus, seria uma violação direta do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Jesus se referia a Deus como Abba, Pai, um termo íntimo, mas que reforçava a distinção entre ele, o Filho, servo, e Deus, o Pai, Senhor. Ele rezava para Deus, ele se submetia à vontade de Deus, ele clamou a Deus na cruz. Em sua própria teologia, ele era um agente de Deus, não o próprio Deus. A ideia de pessoas rezando para ele seria, em sua mente, um absurdo idólatra. A doutrina da Trindade, com sua linguagem filosófica grega de ousia, substância e hipóstasis, pessoa, teria sido completamente ininteligível e herética para ele. Ele não veio para ser o novo objeto de adoração. Ele veio para chamar Israel de volta à adoração do único e verdadeiro Deus, Yahweh. Pela sua própria definição, o cristianismo moderno seria culpado do pecado de politeísmo. Heresia número 2. A rejeição da Sagrada Torá. Todo cristão hoje aprende que com a vinda de Cristo, a antiga aliança da lei de Moisés foi superada e substituída pela nova aliança da graça. Os mandamentos sobre a circuncisão, as leis alimentares, kashrut, e a guarda do sábado são vistos como obsoletos, irrelevantes para a salvação. O cristão é salvo pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Para o Jesus que declarou que nem um jota ou um tio da lei passaria, essa doutrina seria uma traição total, uma apostasia da mais alta ordem. Como vimos, a devoção de Jesus à Torá era absoluta. Ele a via como a instrução perfeita de Deus para a vida. O cristianismo moderno, ao ensinar que a lei foi pregrada na cruz, está, do ponto de vista do Jesus histórico, ensinando a ilegalidade, o pecado. Para ele, um seguidor seu que não circuncidava seu filho, que comia carne de porco ou que trabalhava no sábado, não seria um seguidor, mas alguém que se desviou do caminho, um gentio. A circuncisão era o sinal físico e indelével da aliança entre Deus e o povo judeu. A guarda do sábado era um mandamento central, um sinal de santidade e descanso. As leis alimentares separavam o povo de Israel das nações pagãs ao redor. Abandonar esses pilares não era uma liberdade em Cristo, era apagar a identidade judaica, era assimilar-se aos idólatras, era, na prática, deixar de ser o povo escolhido. A teologia cristã, que opõe lei e graça como dois sistemas incompatíveis, é uma invenção posterior, primariamente do apóstolo Paulo, que precisava de uma forma de vender sua nova religião aos não-judeus. Para Jesus, não havia tal oposição. A graça de Deus era manifestada precisamente através do dom da lei, que guiava seu povo no caminho da justiça.
Ao ensinar que a Torá é nula e sem efeito, o cristianismo comete, aos olhos de seu suposto fundador, a heresia de anular a palavra eterna de Deus. Heresia número 3. A Igreja dos Gentios e a aliança com o Império. Jesus viveu e morreu como membro de um povo oprimido, sob o jugo do poder militar mais formidável do mundo. Roma. Seu anúncio do reino de Deus era uma mensagem intrinsecamente subversiva, uma promessa de que o império dos homens seria derrubado pelo império de Deus. Ele foi executado pelos romanos como um rebelde, um insurgente. Agora, imagine a mente desse homem tentando processar a realidade da cristandade. Uma religião global, composta majoritariamente por não-judeus, cujo centro de poder por mais de 1000 anos foi a própria cidade de Roma. Imagine-o entrando na Basílica de São Pedro, um monumento de opulência e poder imperial, construído com a riqueza extraída de nações, tudo em seu nome. A própria existência da Igreja, como uma instituição rica, hierárquica e aliada ao poder estatal, seria uma perversão grotesca de tudo o que ele pregou. Ele, que disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele que disse bem-aventurados os pobres. Ele que alertou seus seguidores contra os príncipes dos gentios que dominam sobre eles. A conversão do imperador Constantino, no século IV, que transformou o cristianismo de uma seita perseguida na religião oficial do Império Romano, não teria sido vista por Jesus como uma vitória, mas como a derrota final. Significou a cooptação de seu movimento pelo próprio sistema de poder, opressão e violência que ele veio desafiar. A imagem de papas e bispos coroados, vivendo como príncipes, abençoando exércitos e justificando guerras em seu nome, seria, para o pregador camponês da Galileia, a mais diabólica das ironias. Sua mensagem anti-imperial foi transformada na trilha sonora do imperialismo. A sua promessa de libertação para os oprimidos foi transformada em uma ferramenta para oprimi-los ainda mais. Continuando nosso julgamento, chegamos à doutrina que é frequentemente apresentada como o coração pulsante do evangelho cristão, a boa nova que o diferencia de todas as outras fés. E, no entanto, é talvez a ideia mais estranha e irreconhecível do ponto de vista do Jesus histórico. Heresia número 4, o Evangelho da Cruz e a salvação pelo sangue. Pergunte a qualquer cristão qual é a essência de sua fé, e ele provavelmente responderá com alguma variação disto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos meus pecados, e ao acreditar em seu sacrifício de sangue, eu recebo o perdão e a vida eterna. A cruz, um símbolo de tortura e vergonha, foi transformada no símbolo central da fé. A morte de Jesus não é vista como uma tragédia, mas como o clímax de um plano divino de salvação. Para Yeshua de Nazaré, essa teologia da cruz seria incompreensível e profundamente pagã. Sua mensagem não era sobre como ser salvo após a morte, mas sobre como viver uma vida justa e arrependida antes da chegada iminente do reino de Deus na terra. O foco de seu ministério era a vida, não a morte. Seus ensinamentos, como o Sermão da Montanha, são um guia ético radical para a vida em comunidade, sobre justiça, misericórdia e retidão. O conceito de que o perdão de Deus exigia um sacrifício humano, o assassinato de seu próprio filho, é uma ideia que se choca com a teologia profética judaica na qual Jesus estava imerso. Profetas como Oséias e Amós pregaram que Deus desejava misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O caminho para o perdão no judaísmo de Jesus era a techuvá, o arrependimento sincero, o retorno a Deus e a prática da lei. A ideia de que Deus, como uma divindade pagã irada, precisava ser apaziguado com um sacrifício de sangue para poder perdoar,
teria sido um insulto ao caráter misericordioso do Pai que ele pregava. A obsessão cristã com a morte e o sangue de Jesus, a teologia de que somos lavados no sangue do Cordeiro, tem mais em comum com os antigos cultos de mistério do Mediterrâneo, com seus mitos de deuses moribundos e ressurretos, do que com a pregação de um rabi judeu. Jesus não pregou um evangelho sobre si mesmo e sobre sua morte futura. Ele pregou o evangelho do reino de Deus. O cristianismo, em um movimento egocêntrico, trocou a mensagem pelo mensageiro. Se a maioria das doutrinas que definem o cristianismo hoje seriam consideradas heréticas pelo seu suposto fundador, a pergunta óbvia é: de onde elas vieram? Quem é o verdadeiro arquiteto dessa nova religião? A resposta da história é clara e inequívoca: Paulo de Tarso. Foi Paulo, o ex-perseguidor que nunca conheceu Jesus em vida, que, com base em suas próprias experiências místicas, operou a transformação mais radical da história religiosa. Foi ele quem pegou o Jesus terreno, o profeta judeu, e o reformulou como um salvador cósmico e divino, uma figura central em um drama de pecado e redenção que o próprio Jesus nunca articulou. Foi Paulo quem introduziu a oposição radical entre fé e lei, declarando a Torá, tão sagrada para Jesus, como um fardo obsoleto. Foi a sua teologia da justificação pela fé que abriu as portas para os gentios e divorciou o movimento de suas raízes judaicas. Foi Paulo quem primeiro formulou a ideia da morte de Jesus como um sacrifício expiatório que nos redime do pecado de Adão. A teologia do cristianismo não é a teologia de Jesus, é a teologia de Paulo. A luta entre a visão de Paulo e a dos discípulos originais de Jerusalém, liderados por Tiago, foi a batalha decisiva pelo futuro do movimento. E a história nos conta quem venceu. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. decapitou a liderança judaico-cristã, deixando o campo livre para que a versão paulina, mais adaptável e universalista, se tornasse a corrente dominante, eventualmente definindo a si mesma como a única ortodoxia e rotulando os remanescentes do movimento original como hereges. A ironia é suprema. Os verdadeiros seguidores do Jesus histórico foram excomungados pela religião que roubou seu nome. Chegamos, então, ao veredito final. Se trouxéssemos Jesus de Nazaré para um tribunal teológico cristão moderno e o interrogássemos sobre os credos da fé, qual seria sua posição? Você acredita que Deus é uma trindade, 3 pessoas em uma só substância? Não, responderia o judeu monoteísta. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veredito: heresia. Você acredita que a lei de Moisés, incluindo a circuncisão e as leis alimentares, foi abolida e não é mais necessária para a salvação? Não, responderia o rabi devoto. Nem um jota ou um til da lei passará. Veredito: heresia. Você acredita que você é a segunda pessoa da Trindade, coigual e coeterno com Deus Pai, e que deve ser adorado como tal? Não, responderia o homem que se curvou à vontade do Pai. Adore a Deus e sirva somente a Ele. Veredito: heresia e blasfêmia. Você acredita que sua morte foi um sacrifício de sangue cósmico para expiar o pecado original da humanidade? Não, responderia o profeta do arrependimento. Deus deseja misericórdia, não sacrifício. Veredito: heresia. A conclusão é inescapável e avassaladora. Com base em cada doutrina central que define o cristianismo ortodoxo, o Jesus histórico de Nazaré seria, sem sombra de dúvida, condenado. A religião que alega ser sua noiva o repudiaria como um apóstata. A fé construída em seu nome o declararia um herege. O que isso significa para nós hoje? Significa que o cristianismo, por 2 milênios, não tem adorado o Jesus da história, mas sim o Cristo da fé,
uma figura teológica construída, uma personagem criada a partir de uma fusão de mitos, filosofia grega e da visão particular de Paulo de Tarso. Talvez o maior ato de heresia que podemos cometer hoje seja, ironicamente, o de tentar resgatar o homem real por baixo das camadas de dogma. Talvez seja a hora de parar de ouvir a religião que fala sobre Jesus e começar a ouvir as ideias mais radicais e humanas do profeta da Galileia. Sua crítica ao poder e à riqueza, seu chamado à justiça para os pobres e marginalizados, sua ênfase na compaixão sobre o ritual. O verdadeiro legado de Jesus não está na instituição opulenta e dogmática que carrega seu nome, mas nas ideias subversivas que o levaram à cruz. Para encontrar o verdadeiro Jesus, talvez seja preciso, antes de tudo, abandonar o cristianismo.